Muito boa noite a todos e todas. Sejam bem-vindos a essa atividade preparatória para a Conferência Popular pelo Direito à Cidade, que vai ser realizada entre 13 e 5 de junho de 2022 em São Paulo. Nós estamos hoje aqui com o apoio do BR Cidades, que é o principal organizador da conferência, mas essa é uma atividade promovida pelo Instituto dos Arquitetos do Brasil e Federação Nacional de Arquitetos e Urbanistas, FNA. Nós estamos promovendo essa atividade em conjunto, é um debate que vai ocorrer com o Zoom, precedido de uma apresentação dos nossos convidados aqui, que eu quero agradecer muitíssimo, Flávio Tavares, a Ana Paula Luz, o Flávio Alípio e a Carla Moroso, que gentilmente estão cedendo o seu trabalho, a sua produção, para poder movimentar esse momento que é de reunião, é um momento de debate, de trazer contribuições de diferentes segmentos. Estou muito feliz de ver aqui uma diversidade muito grande, pessoas não só ligadas às entidades de arquitetos e urbanistas, mas também ao movimento popular, e pessoas que com certeza têm muito a contribuir para esse tema. Então, eu quero só esclarecer de antemão que nós vamos colocar essa atividade posteriormente no YouTube, depois que terminar a atividade. Mas a proposta hoje é fazer aqui uma reunião no Zoom, bastante informal, né, bastante dinâmica, né, com espaço para contribuições, para falas, e depois eu vou explicar como é que vai ocorrer essa dinâmica, e posteriormente a gente disponibiliza esse material no YouTube. Eu quero agradecer e passar a palavra para minha querida companheira Maria Elisa Batista, presidente do IAB, Instituto dos Arquitetos do Brasil, que está hoje aqui conosco nessa noite. Ela não vai poder acompanhar todo o debate, mas fez a gentileza de poder estar aqui conosco, e quero lhe passar com muito carinho. Receba meu abraço, Maria Elisa. Obrigada por ter vindo e por estar junto conosco, né, com todo o apoio a essa atividade. Obrigada, Leonora. Eu que fico feliz de estar aqui, e é mesmo uma alegria muito grande estar nesse momento com vocês. São tempos muito difíceis e a gente não pode reduzir a alegria. A alegria não é pouca coisa, né? Ela é aquilo que move a coragem, e eu acho que coragem é o que a gente mais precisa nesses tempos, né? E eu agradeço essa parceria incrível com a FNA e com o BR Cidades para construir a Conferência Popular pelo Direito à Cidade, e eu acho esse nome magnífico, né? São palavras que a gente talvez deixe de dar tanta importância, mas é preciso que a gente pense, né? Conferência Popular pelo Direito à Cidade. Isso é genial, né? E eu desejo a todos e todas que os trabalhos de hoje sejam mais um passo, né, para a gente construir cidades habitáveis, né, cidades com saúde, com conforto, com beleza, com urbanidade, né, e para a gente construir junto essa arquitetura que acolhe, que ilumina, e que educa, e que transforma. Bom trabalho a todo mundo, e que seja uma noite proveitosa. Um abraço grande, um abraço, Eleonora, um abraço a todo mundo. Obrigada, Maria Elisa. Antes só de você sair, eu queria pedir, se fosse possível, o pessoal abrir as câmeras, a gente fazer uma foto nesse momento inicial, fazer o registro das pessoas que estão aqui reunidas. A gente tem a Kimberly, que está nos ajudando, que eu quero agradecer o apoio. A Kimberly vai fazer um registro aqui dos nossos grupos, então eu peço, pessoal, abrir a câmera. Enquanto isso, vou agradecendo demais, Maria Elisa, esse apoio, né, mais uma vez. Eu tenho certeza que a gente vai estar junto em outras atividades também. Vamos estar juntos aí na conferência, tá? Alguns ainda estão arrumando a câmera, mas depois nós vamos fazendo outros registros. Eu quis fazer também aqui para a gente poder garantir aqui a sua participação aqui junto conosco, fazer esse registro. Maria Elisa, muito obrigada mesmo. Obrigada, Eleonora. Então, me despeço de vocês, gente. Obrigada, querida, valeu. Bom, eu vou passar a palavra agora, muito rapidamente, para o Patrick Carvalho, nosso diretor da FNA de Relações Institucionais e Políticas Públicas. O
Ele vai passar a palavra para os nossos convidados. O nosso tema hoje é a apresentação do livro do Flávio Tavares, mas contribuições em torno do tema Agir Local, Assistência Técnica para o Desenvolvimento Socioterritorial. E para isso a gente tem convidados bastante especiais, com uma diversidade grande de experiências e que vão, de fato, poder nos dar subsídios aqui para a gente iniciar esse debate. Eu quero destacar que a conferência tem objetivos centrais, a construção de uma plataforma de lutas urbanas voltadas para o combate à desigualdade social e à predação ambiental. Tem também como objetivo participação na redemocratização do país por meio de uma articulação nacional de agentes, atores e entidades vinculados à vida urbana e produção das cidades, e também a inserção do tema das cidades no projeto nacional a ser definido socialmente por ocasião das eleições de 2022, nesse ano tão desafiador. Patrick, eu lhe passo a palavra, que a gente possa dar continuidade a esse trabalho. Boa noite, Eleonora, boa noite a todos e todas. Eu quero também registrar a alegria que a gente tem de participar desse momento, com tanta gente bacana, tanta gente que trabalha com esse tema, né, de assistência técnica, de produção de moradias, produção de cidades. Eu queria pedir uma coisa para a gente poder garantir também um registro que é importante lá para a conferência, que cada um consiga renomear aí o seu nominho e colocar a entidade, o movimento a que pertence, né? Se você clicar nos 3 pontinhos em cima do seu nome, você vai conseguir renomear e indica aí a entidade, se você pertence, né, a alguma entidade, a um movimento organizado, e se puder colocar isso junto do nome, isso vai facilitar depois para a gente fazer o relatório dessa atividade preparatória, né? Essa atividade ela conta aí com os nossos 4 convidados, o Flávio, a Ana Paula, o Alípio e a Carla, né? Vai ter uma dinâmica em que cada um deles vai rapidamente, né, falar sobre as suas experiências, né, à luz desse tema que nós trouxemos, né, que é o Agir Local, Assistência Técnica para o Desenvolvimento Socioterritorial. Então, cada um deles vai fazer a sua rápida intervenção, como a Eleonora colocou, não é uma palestra, o objetivo aqui é que a gente consiga fazer um debate e que a gente consiga, depois, nos grupos, que nós vamos fazer a divisão em grupos, discutir aí 2 questões básicas que a gente pensou para animar o debate, tá certo? Então é isso, sem mais delongas, eu já passo a palavra para o Flávio Tavares, que vai ser o nosso primeiro convidado a falar. Flávio, está com você a palavra. Obrigado, gente. Boa noite demais a todos e todas presentes. Queria rapidamente só iniciar, não poderia iniciar sem deixar de agradecer assim, a Eleonora pelo convite, pela promoção, organização do evento e em nome de toda a FNA também, que eu acho que tem tido um papel fundamental de grande relevância no nosso país para difundir e esticar essa corda da promoção da assistência técnica, né? E também queria aproveitar aqui em nome da minha presidenta, né, Maria Elisa Batista, sou aqui do IAB também, destacar também o papel simbólico que ela tem junto com a Eleonora, junto com a presidente do CAL também, 3 mulheres que presidem entidades importantíssimas nessa conjuntura e que estão, as 3, empenhadíssimas em colocar a ATES na centralidade devida, importante, que eu acho que é esse também um dos marcos que a gente está tentando pautar aqui dentro dessa conferência. Então, obrigado a todo mundo que está aqui presente, você super rápido assim nessa aproximação, mas queria também deixar o agradecimento a todo mundo que está aqui participando, em nome de Lúcia Madruga, companheira aqui do Movimento de Moradia da Paraíba, que está aqui presente, saudando em nome dela todos os companheiros e companheiras dos movimentos de moradia que estão fazendo e praticando a ATES no dia a dia, na luta, no campo popular. Eu acho que esse evento preparatório, gente, esses eventos preparatórios, eu acho que é importante a gente situar isso nessa fala de abertura, eles são fundamentais para que a gente possa
dentro desses recortes, seja temático, seja escalar, né? Ontem a gente estava num grupo de trabalho de cidades pequenas e médias também fazendo esse debate no BR Cidades, e eu acho que é fundamental que a gente tire as conclusões que está tirando aqui hoje, que vai tirar aqui hoje, para que a gente leve isso para a Conferência Popular e a gente paute isso como centralidade no nosso debate para a agenda urbana do país. Isso não é consenso, a agenda da ATES, a importância da ATES, não é consenso ainda sequer no nosso campo. Eu acho que no ano como esse, no ano 2022, que é um ano de eleições nacionais, onde se discute política urbana no âmbito federal, onde se molda um pouco, né, daquilo que vai se rebater em todas as entidades federativas, é fundamental a gente levar isso com muita força, muito ímpeto para a conferência, para que a gente ganhe um grande destaque no texto final, que eu acho que isso aqui é fundamental para o debate que a gente vai fazer hoje. Eu falei do debate de ontem aqui, eu até queria resgatar um pouquinho disso, porque o recorte lá era um recorte escalar mesmo, desse grupo, né, territorial das cidades pequenas e médias, mas a gente tensionava muito o debate lá, colocando dos gargalos, né, que o professor Falcoski, que debateu também comigo, chamou de limite institucional, né, que várias coisas é, eram produzidas, várias políticas existiam, mas a gente esbarrava no limite institucional sempre, porque é alguma coisa, alguma sombra que está ali que não permite a execução de determinadas questões na prática, no dia a dia. E eu destaquei que, na verdade, esse limite institucional é mais do que um limite propriamente dito, mas ele depende de uma correlação de forças muito grande, né? E um arranjo grande entre poderes públicos, executivo, legislativo e judiciário, para aplicação, sobretudo, dessa agenda, mas que também está no campo da... Tá dando... Opa! Também está no campo da aplicação do movimento de moradia. Eu acho que a gente precisa também construir, junto com o movimento de moradia, essa nova agenda, que não é uma agenda de provisão apenas de moradia, mas é uma agenda de melhoria habitacional, melhoria urbanística e regularização fundiária. A gente precisa também ganhar essas novas vertentes da política habitacional, que é tangenciada apenas por alguns campos da política, e a gente colocar tudo isso como um cardápio mesmo, um sistema, né? E nesse sentido, eu queria destacar, né, como a ATES, ou ATES, para quem gosta de chamar, é uma política revolucionária, né? Porque ela chega na base, ela chega exatamente onde as pessoas estão. E eu estou destacando isso porque o nome que, enfim, que inspirou o nosso livro, que também inspirou a promoção desse encontro aqui, desse evento preparatório, é justamente esse agir local. Eu acho que é essa palavrinha mágica que virou bordão da ONU, inclusive, para o agir local, do pensar global. Eu acho que ela é mágica mesmo, porque ela pode transformar o que é que a gente está falando de política urbana. Porque é na base onde a gente está perdendo, é na base onde as pessoas estão acostumadas a receber migalhas, a tratar do pontual, e é na base onde está se fazendo a política mais clientelista na escala municipal. E talvez por isso mesmo a gente tenha se distanciado tanto do território, né? E o que é a ATES, né? É uma política urbana, uma política macro, uma política de intervenção no território, mas no território é trabalhar a política pública, aquela política pública que constrói cidade, ali, diretamente nesse território, com as pessoas, com todos os desafios que a gente tem nesse lugar. Então, a nossa experiência no território do Conde, né, que é um município de 25 mil habitantes, na região metropolitana de João Pessoa, que é a capital da Paraíba, ela foi muito rápida, 4 anos de gestão. A gente tem inúmeras possibilidades. O livro que a gente traz não é um livro manual, é um livro, pelo contrário, é um livro de inspiração.
mas que a gente tomou decisões. E uma das decisões que a gente tomou foi: nós temos muitos desafios orçamentários, políticos, sociais, econômicos, de uma forma geral. E se a gente for mergulhar em regulamentar o que existe aí de instrumentos urbanísticos na escala federal, sobretudo a assistência técnica para a habitação social, a gente não vai conseguir, de fato, produzir. A gente tem muito pouco tempo, a gente precisa agir. Esse foi o nosso principal recado, a gente queria fazer, e a gente criou uma série de protótipos de experiências em 3 níveis da ADS. O nível da melhoria urbanística, a gente transformando como uma semente, aquele processo de acupuntura urbana, criando, urbanizando espaços, e a gente, a partir disso, plantando um novo germe de modificação, transformação daquele lugar. E aí a gente via que, a partir disso, dessa plantação, a gente precisava entender o nó que estava ali naquela terra. Porque não era simplesmente criar uma praça, reurbanizar um espaço, mas aquilo tudo, do ponto de vista legal, era ilegal. E a gente entrava também com o braço da ADS, foi aí que a gente criou outro programa, Puxando Direito, para promover a regularização fundiária. E quando a gente integrava esses 2 conceitos, a gente conseguiu ter domínio, ter noção, aquela política mais íntima da assistência técnica, aquela que a gente está mais acostumado, que é a melhoria habitacional propriamente dita. E a gente também fez projetos de reforma, ampliação, construção de banheiros nessas unidades. Então, a gente atuou nessas 3 principais frentes de forma integrada. O EPA, o Escritório Público, não é um edifício, não é um espaço, territorialmente falando, mas é um conceito. É uma forma de a gente mudar como arquitetos, urbanistas, engenheiros, profissionais da gestão pública estão ali trabalhando, para a gente focalizar eles para quem mais precisa, a população de 0 a 3 salários mínimos. Foi assim que a gente conseguiu fazer mais ou menos esses 7, 8 minutinhos ainda passei aqui, mas eu acho que a gente pode discutir a partir das várias outras experiências. A gente tem aqui a colega Ana Paula, que tem uma experiência importante, que também leva em conta a regulamentação disso em nível municipal, que também é outra forma, é outra decisão, dependendo do contexto, que é outra viabilidade também possível de se fazer. Eu acho que a gente está super disposto a debater aqui várias possibilidades. Então, agradeço o espaço e me coloco à disposição para o próximo momento. Obrigado, Flávio. Obrigado pela reflexão excelente e aí pelo quase respeito integral ao tempo. Foi ótimo o seu recado. Eu vou me permitir aí fazer um comentário a partir da fala do Flávio, que é a questão do que a gente tem de moradias no país, que a gente chama de déficit quantitativo, né? A Fundação João Pinheiro, ela indica 5 milhões de moradias necessárias de serem produzidas para atender o déficit quantitativo, mas a gente tem um déficit qualitativo, que são as moradias existentes, que tem algum problema, seja de regularização, seja de precariedade, seja de falta de banheiro, cobertura inadequada, armazenamento inadequado de água, ou seja, algum tipo de precariedade que faz com que essa moradia não seja a melhor moradia possível para os seus moradores. São 25 milhões de moradias nessa situação no país. Isso é quase 40% do estoque de domicílios existentes no país. E o Flávio apontou aí um caminho, né, que é a ATS, ou ATIS, ela pode muito bem, ela pode e deve atuar nesse caminho, né? No caminho da qualificação das moradias, no sentido de melhorar a qualidade de vida e a qualidade das cidades. Então, agora a gente chama a Ana Paula Luz. A Ana Paula vai falar a partir da experiência da Prefeitura de Juiz de Fora, que aprovou uma lei, que regulamentou uma lei para implementar assistência técnica no seu município. E aí a Ana Paula vai contar como é que tem sido essa experiência. É com você, Ana Paula. 7 minutos para o desafio aí de falar com a gente. Boa noite a todos e a todas. É um orgulho imenso estar participando desse debate aqui hoje com pessoas tão ilustres. Agradeço aí a Eleonora e o Patrick pelo convite, né? Eu estou tentando compartilhar a tela aqui, mas está falando que está desabilitado. Eu queria passar um slide bem rapidinho,
se tiver como, senão a Sim, gente sim, fala. tem sim. Peraí, perdão. Múltiplos participantes. Prontinho, feito. Agradecer também ao IAB, né, a Federação Nacional dos Arquitetos, BR Cidades, todo mundo que está fazendo esse debate acontecer. Agora eu vou... Oi. Eu consigo aqui. Só um minutinho. Apareceu. Apareceu para todo mundo? Apareceu. Bem rapidamente, só para entender um pouco da estrutura organizacional hoje do município de Juiz de Fora, né? Eu faço parte, eu sou gerente de planejamento habitacional dentro da Secretaria de Planejamento Urbano na Prefeitura de Juiz de Fora, e a CEPUR é o órgão responsável pelo planejamento da política habitacional no município. Junto com o planejamento, o município de Juiz de Fora tem também a Em-Casa, que era a empresa pública responsável, né, pela execução da política habitacional no município, que foi fundada no final da década de 70. Hoje ela foi reestruturada e se transformou na Companhia Municipal de Habitação. Então, um pouco diferente da maioria dos municípios, Juiz de Fora hoje tem o órgão executor da política, né, e junto com a Secretaria de Planejamento Urbano, que atua com o planejamento dessa política. É importante ressaltar também que nessa gestão a gente conseguiu deixar uma organização mais robusta, criando uma subsecretaria de habitação para poder acompanhar todas essas ações. Então, a gente tem o objetivo hoje, obviamente, né, a partir da política habitacional, da redução do déficit, tanto qualitativo quanto quantitativo. Hoje a gente está focando no programa habitacional de assistência técnica, né, que é o que eu vou abordar aqui hoje. É importante ressaltar também que a gente fala muito sobre isso, né? O que a gente precisa para desenvolver assistência técnica nos municípios. E é impossível não falar de recursos, né? Porque para a gente conseguir executar as ações, a gente precisa de recursos. E os recursos habitacionais, eles dependem muito do governo federal, né? De incentivo do governo federal, do governo do estado, porque os municípios somente não conseguem recursos suficientes para executar todas as ações necessárias para a política habitacional. Mas o que dá para a gente fazer enquanto não existem esses recursos, né? Aqui em Juiz de Fora, a gente optou por focar muito no fortalecimento da gestão democrática da política habitacional, e isso significa fortalecer o Conselho Municipal de Habitação e também reavaliar todo o Fundo Municipal de Habitação, né? Rever as fontes de recurso, as taxas e os impostos que poderiam vir para esse fundo. Então, isso está sendo totalmente estruturado para ver assim, o que o município consegue, né, no âmbito de recursos municipais, fortalecer essa política. Nós estamos focados também em fortalecer o monitoramento e acompanhamento da política habitacional através do desenvolvimento de um software que vai gerir a atualização de dados habitacionais e do cadastramento da demanda, e isso é de suma importância, tendo em vista que a gente tem um censo que está totalmente defasado, que é de 2010, finalmente agora esse ano a gente vai ter uma atualização disso. Então, muitos municípios também carecem de dados, né, mais atualizados da demanda habitacional em si, né? Então, a ideia é que a gente consiga atualizar essa demanda e entender, né, a partir de cada programa, qual que é o déficit habitacional no âmbito municipal. E, por fim, de suma importância também que a gente consiga revisar o Plano Municipal de Habitação. Juiz de Fora tem um plano que foi desenvolvido em 2007, também está defasado, né? Vai completar 15 anos aí. A gente sabe que o território é muito dinâmico, então isso precisa ser constantemente atualizado. Então, a ideia é que esse plano seja revisado esse ano aí, com também a atualização das zonas especiais de interesse social e essa atualização do déficit. E aí, já focando na questão da assistência técnica, né? A gente tem trabalhado há alguns anos já nesse objetivo de instituir a lei municipal e também regulamentar a lei. Então, a gente tem a lei federal, que é de 2008, então a gente veio buscando, né, desde 2019, 2020, estudar outros municípios que já atuassem com a assistência técnica.
Então, a gente promoveu um grupo de estudos que reuniu tanto a Secretaria de Planejamento Urbano, a Companhia de Habitação, a Secretaria que atua com o ordenamento urbano e também a Defesa Civil, que foi de suma importância para a gente entender, de fato, as demandas, as dinâmicas do território e como que a gente conseguiu unir esforços para criar uma lei e um decreto sólido e efetivo, né? Então, essa lei ela foi instituída em novembro do ano passado, e esse ano, há pouquíssimos meses, a gente regulamentou essa lei através de um decreto. E esse decreto, né, além de criar essa regulamentação, também cria o escritório público de assistência técnica, que vai ser lotado em casa, né? E aí, a partir disso, como é que se dá a dinâmica, né? A prefeitura contrata a companhia para elaborar diversos projetos, né? O primeiro contrato do escritório público está sendo um contrato de 50 projetos arquitetônicos para a execução de reformas habitacionais. E os próximos passos é que ocorram contratos anuais de projetos mais execução e acompanhamento de obras. Nesse momento, assim, como era um protótipo, a gente definiu por fazer apenas os projetos, mas para dar continuidade em seguida. E aí, com relação à estrutura, né, a Secretaria de Planejamento Urbano atua no planejamento e na gestão, monitorando esse programa, e quem executa em casa, com a parceria da Defesa Civil, com a Engenharia Pública também, e também participando desse processo de identificar as demandas, né, os boletins de ocorrência que vêm, a gente fazer um compilado do que vem da Defesa Civil que pode ser resolvido, né, sanado através das melhorias habitacionais, quando não for um risco muito elevado. E aí, só para concluir, porque o tempo é curto, como que se deu esse primeiro contrato, né? A gente tentou fazer uma experimentação mesmo, através de 3 possibilidades de atuação, que seria dessas demandas específicas provenientes da Defesa Civil, demandas casadas com processo de regularização fundiária já em andamento, né, que seria regularização fundiária plena, e também promover um chamamento público para que qualquer pessoa no município pudesse se inscrever para ser contemplado com o projeto. Claro que nesse primeiro momento a gente tem uma limitação, né, a gente tem uma série de critérios de seleção através desse chamamento, mas que vai oportunizar, né, muito em breve, que todo mundo consiga acessar e se cadastrar. É importante ressaltar também que hoje o CAD único é um elemento norteador para a nossa política habitacional, para essa seleção de famílias. A gente solicita que todo mundo que queira se cadastrar na política habitacional tenha também o CAD único, para a gente conseguir conectar, né, as ações da Secretaria de Assistência Técnica com a demanda habitacional, e a gente está sempre com esses dados atualizados. E aí, a partir disso, a gente consegue também criar outros programas, né? O Banheiro para Todos, a partir também dessa demanda que é proveniente do CAD único, que a gente consegue identificar melhor quantitativamente, né, esse déficit, que vai sendo atualizado a partir dos novos dados que a gente consegue captar. Acho que é isso. Obrigada pela oportunidade. Obrigado, Ana Paula. Obrigado aí pelo compartilhamento da experiência aí da Prefeitura de Juiz de Fora, uma prefeitura de uma cidade importante de Minas. Acho que essa experiência, com certeza, vai inspirar outros municípios a seguirem pelo mesmo caminho. Em seguida, nós vamos ouvir o nosso companheiro, o Flávio Luiz Alípio, que é lá de Santa Catarina, e ele vai se apresentar e apresentar também a experiência que eles estão desenvolvendo lá em Santa Catarina. Flávio, é com você a palavra. Gente, vocês me ouvem? Tá, legal. Só é que eu me embaralhei aqui um pouco com a tecnologia. E está aparecendo na tela a apresentação? Aparece uma capinha? Sim. Tá, então vamos lá. Gente, desculpe aqui. Boa noite a todas e todos. É um prazer estar aqui com vocês nessa noite. Enfim, saudando aqui a Eleonora, a Maria Elisa,
aos demais colegas. Quero fazer também aqui menção ao companheiro aqui de Laguna, o Nivaldo Rodrigues, que é quem eu também vou falar um pouquinho a seguir ali. Vou apresentar duas experiências aqui, conforme a gente se preparou anteriormente aqui com o grupo. Eu vou estar falando um pouquinho sobre as experiências ligadas a termos de fomento do CAL, né? Eu sou servidor público da Prefeitura de Laguna. No momento em que a Prefeitura esteve ativa e com vontade de resolver o déficit, como foi o caso de Juiz de Fora, o Conde, quando o Xará estava lá, então a gente tinha produção, só que depois a gente cai num vazio de políticas públicas e aí é onde muda um pouco a situação. Mas eu vou falar aqui, então, em nome do SASC também, onde nós temos uma experiência em andamento. Então é isso, deixa eu passar a tela aqui. O SASC, o Sindicato de Santa Catarina, nós temos em andamento, atualmente, um termo de fomento junto com o CAL-BR. Né? Este termo de fomento, ele trata especificamente sobre o espaço coletivo, a criação de um espaço coletivo na comunidade quilombola do Toca de Santa Cruz, uma cidade próxima aqui do litoral, em Paulo Lopes. Bom, esse termo, o SASC é a entidade organizadora e conta com apoio da Universidade Federal, o curso de arquitetura, o Movimento Negro Unificado, e também pode-se dizer que é a Prefeitura de Paulo Lopes. Bom, esse eu vou mais citá-lo aqui, né? Quem está conduzindo ele são colegas, né? O professor Samuel, da UFSC, que é um dos principais responsáveis, né? Então, aqui já foram construídas casas onde a UFSC participou, junto com a Prefeitura, pelo PNHR, e agora, via termo de fomento, né, eles vão construir um espaço coletivo lá na comunidade quilombola. Então, tem aqui algumas imagens também de projeto, enfim. É uma conquista, né? A gente vem defendendo. Eu acho que caiu a minha câmera aqui, gente, mas o que importa é a apresentação. Tá? Então, este trabalho em Paulo Lopes, conduzido pelo professor Samuel, né, ele está em desenvolvimento, contando com o apoio do CAL-BR. Agora eu vou falar um pouco, e aí com um pouco mais de detalhes, sobre o projeto Construindo Dignidade. Este projeto, a entidade organizadora é o Sindicato dos Empregados no Comércio de Laguna, o Sindicato dos Comerciários, cujo presidente está aqui conosco, o Nivaldo, né? E é via termo de fomento do CAL Santa Catarina, né? Junto com um coletivo de apoiadores, uma creche lá da comunidade, além de estudantes da Universidade Estadual aqui de Santa Catarina. O objetivo do Construindo Dignidade é melhorar as condições de vida dos trabalhadores e famílias vulneráveis, moradoras do loteamento São Judas Tadeu, tendo como resultado a construção de banheiros, unidades sanitárias, né? Bom, para atingir esse objetivo, é ofertada a assessoria técnica, né, para mobilizar as famílias, entidades sociais, além do poder público. Bom, então, ele vem no rastro da lei federal, da 11.888, com destaque para a atuação com o mutirão, atuando em uma zona especial de interesse social e através de uma organização não governamental. A região ela foi indicada pelo plano de habitação, foi zoneada pelo plano diretor local no momento que tínhamos políticas públicas de habitação. Depois de anos de um vazio, né, de políticas de habitação e o município permanecendo nessa condição, então a gente começa a caminhar na esteira do CAL, né, a partir da destinação dos recursos de 2% do CAL-BR e também dos CAL-UF, né? Então, Santa Catarina passou a ter termos de fomento, desenvolveu um plano, até a Carla vai falar depois, é responsável pela elaboração do plano em Santa Catarina, né? E, em 2019, o Sindicato dos Comerciários participou, apresentou uma proposta, então, como uma espécie de um piloto, porque o recurso é limitado, mas ele já serve em grande monta aqui para dizer, olha, é possível fazer, é possível agir localmente.
Então, aqui uma imagem do assentamento, lá do loteamento São Judas Tadeu. São 8 unidades inicialmente previstas, né, dentro de em torno de 100 e poucas casas que tem no loteamento. Haviam alguns requisitos para as famílias participar, como a Ana falou, a questão do CAD único, né, a contrapartida da família junto com o sindicato no mutirão, a família dispor por conta a questão das ligações de água e luz, o terreno ter viabilidade para construção, a questão das EIs, localizar-se na área consolidada das EIs, tem uma área em expansão, e a posse comprovada. Bom, aqui algumas imagens das edificações que estão sofrendo intervenção, algumas delas, né, é preciso dizer que seria necessário construir uma casa inteira, né? O banheiro é parte da necessidade, então também o Xará comentou, né? O Patrick também ressaltou a questão do déficit qualitativo. Bom, imagens aí dos banheiros, né? Das 8, 6 possuíam banheiros em condições extremamente precárias, 2 compartilhavam banheiro, né? Aqui um pouco a questão dos recursos, agora a parte operacional, né? Então, toda a parte de trabalho, de trabalhadores, digamos assim, seja ele técnico ou na obra, ele entra como contrapartida no projeto, né? Então, o trabalho técnico também, neste caso, entra como contrapartida. A questão do recurso do termo de fomento, ele é direcionado principalmente para a aquisição dos materiais de construção, né? Aqui algumas imagens, então, da mobilização social, do trabalho com as famílias, desde a organização do projeto de parceiros, o contato entre as famílias, que nem todas tinham esse contato, enfim. Né? Aqui a questão das estrelinhas, é o CAD único, né? Os documentos sociais, aquela coisa bem básica, ou aparentemente básica, mas que às vezes eles não têm o mais básico dos documentos. Algumas oficinas para trabalhar projeto, para construir maquete em escala real, uma miniatura de estação de tratamento. Bom, já caminhando aqui, então, para a reta final. Só que nós sofremos muito com a pandemia, gente. Um trabalho de grande esforço com famílias, enfim. Então, em algum momento, o projeto parou para atendê-las nas necessidades mais básicas, retomando as atividades num outro ritmo mais individualizado, né? Mantendo atividades de projeto junto às famílias e também da mobilização para aprovação do projeto junto à prefeitura, né? Aqui, ao final, eu vou retomar com a fala que o Nivaldo, onde ele está aparecendo aqui. Eu não sei, está tendo um eco. Bom, aqui algumas imagens, então, de projeto, gente, né? O anexo, então, a edificação existente, o banheiro, que vem em anexo à moradia, o outro que vai ser construído e depois a família vai terminar a moradia. Bom, aqui, né, o nosso caminho do projeto, né, onde a gente estava, quando chegou a pandemia, a gente estava chegando na fase de projetos, a pandemia nos fez voltar, agora nós estamos no momento de organização, concluindo a fase de aprovação e passando para a organização das obras. Bom, resultados, aqui finalizando então. Né? O que pode se dizer, e até para contribuir nas questões que vão ser levadas para os grupos, né? Bom, o projeto ele ajudou a criação de procedimentos, né, para a remissão de taxas e emolumentos municipais, a operacionalização de processos administrativos de habitação de interesse social, coisa que normalmente o poder público consegue operar para ele mesmo, mas para o privado ou para uma associação é sempre uma dificuldade. Então, a gente percorreu parte desse caminho. Foi sendo construído um diagnóstico de demandas individuais e coletivas, né? Incluindo aqui a discussão sobre o sistema de tratamento de esgoto coletivo para a comunidade, a questão de necessidade de infraestrutura, como a drenagem.
sobre o aspecto social, né, a inserção das famílias no CadÚnico. Das 8, apenas 2 estavam inseridas, a rede não chegava até elas. Quando iniciou a pandemia, iniciou em março, em fevereiro, a gente tinha terminado a inclusão das famílias, então elas conseguiram receber o auxílio emergencial por conta dessa inserção. Bom, e tem uma série de demandas de rede aqui, social, que também vão sendo levantadas. Eu vou deixar aqui em aberto. Finalizando, um outro resultado é todo esse trabalho. O Nivaldo também participa do Conselho, melhor, é presidente do Conselho de Saúde do município. Foi apresentado esse trabalho na conferência no final do ano passado, e a proposição da implementação ou criação de um programa que trate da questão dos banheiros no âmbito da saúde municipal. Algo ainda a desdobrar. Gente, desculpe aqui, eu peço desculpa porque me passei um pouco no tempo, mas era isso. Obrigado aí pelo compartilhamento dessa experiência importante, 2 experiências, né? Importantes em Santa Catarina. E aí, sem mais delongas, eu vou chamar a Carla Moroso, que é do Escritório Arquitetura Humana, ela é de Porto Alegre. A Carla, ela está à frente, é um projeto bem importante da FNA, né? O Escritório Arquitetura Humana está desenvolvendo o projeto TABA, que é um projeto que em breve deve ser divulgado aí, vai ter uma publicação, um projeto Trabalhadores Articulados em Benefícios da Arquitetura, uma pesquisa bastante interessante que estão fazendo das modalidades de organização dos trabalhadores, as formas de trabalho, enfim. E aí a Carla agora vai falar aqui com a gente das experiências na área de assistência técnica para habitação de interesse social. Carla, é com você a palavra, seja bem-vinda. Então, boa noite para todos e para todas. Primeiramente, agradecer o convite da FNA, né? Já foi apresentada ali pelo Patrick. Então, eu sou Carla, sou da Arquitetura Humana, né? Que estou envolvida, então, junto com a FNA nesse projeto TABA. Eu fiquei agora aqui pensando, né? Tanto o Flávio Alipo, que eu conheço lá do trabalho com Cal Santa Catarina, como o Patrick aqui falaram das experiências, né? E o Flávio citou ali o trabalho que o Arquitetura Humana fez para o plano estratégico, né, para a implementação da ATES para o Cal Santa Catarina. Muito embora seja um trabalho, assim, que, enfim, nós temos aqui um grande carinho, assim, não é dele que eu vou falar, né, a gente vai falar aqui sobre o TABA e a conexão do TABA com a assistência técnica, né, trazendo um pouco do olhar para os profissionais, arquitetos e urbanistas que se envolvem nessas ações de assistência técnica. Eu botei o cronômetro aqui para mim não me perder, né, no tempo. Então, vamos lá, né? Então, o TABA, ele é um projeto que ele iniciou em agosto de 2021, ele é um projeto que tem por objetivo aprofundar o conhecimento de arquitetos e urbanistas sobre as relações de trabalhos possíveis no atual contexto social e econômico do país, assim, né? Ele está estruturado em 3 etapas, né? Uma primeira etapa, ela parte do conhecer as normas que subsidiam as relações de trabalho, o exercício profissional. Tem uma segunda etapa ali que foi estruturada foi estruturada uma ferramenta, né, pedagógica que é uma cartilha, que ela tem como objetivo, né, instrumentalizar os sindicatos na sua missão de defender o trabalho digno e articular o fortalecimento da categoria. E uma terceira etapa, então, que a gente chama de compartilhar, que ela prevê, então, oficinas para divulgar o trabalho e fazer uma formação, entendendo, então, o arquiteto nessa questão. Nesse ponto aqui, eu vou destacar a primeira etapa do trabalho, né, que ela foi construída a partir de uma pesquisa, né, tanto pesquisas documentais no campo contábil e trabalhista, como uma pesquisa sobre as práticas vividas, né? Então, a gente quis fazer esse diálogo entre o que as normas traçam e o que as práticas nos dizem. E aí, para fazer essa pesquisa, considerando que a gente queria identificar os arranjos promovidos pelos arquitetos para exercer seu trabalho, a gente focou em trabalhar com os arquitetos urbanistas formados até 5 anos, né, e que desenvolvem seus trabalhos direcionados para assistência técnica, muito em função do fomento, né, promovido pelo próprio Conselho de Arquitetura na difusão da assistência técnica. Isso impulsionou
muitas iniciativas e muitos arranjos, né, durante os últimos 5 anos. O que essa pesquisa identificou? Né? Ela identificou que há bastante precarização nas relações de trabalho, né? Incluindo uma autoprecarização, né? Um assunto que é bastante relevante e que encontra um diálogo com o enfrentamento, com as ações de enfrentamento à precarização das relações de trabalho que tem sido defendida, né, pelas entidades de arquitetura e urbanismo e pelo próprio Conselho, e que deram origem ao PLP 55 de 2022, que foi aprovado, não, que foi protocolado, enfim, semana passada, pelas entidades de arquitetos e urbanistas e pelo CalBR. Então, fazendo um link aqui, né, do projeto TABA com a TISA, eu destaco a importância de se ter claro, e acho que isso apareceu aqui nas falas, tanto do Flávio Tavares como da Ana Paula, e alguma coisa também no Flávio Alípio, né, que a gente precisa ter claro que a lei de ATIS, para ela se materializar, ela precisa acontecer enquanto política pública ou em diálogo, né, ou que as ações promovidas pelas ações de assistência técnica, elas ocorram em diálogo com as políticas públicas, né? Não podem ser coisas em paralelo, elas têm que começar a conversar, né? Seguindo aqui, fazendo uma relação com a pergunta orientadora do encontro, né? Que, aliás, é bem estratégica, eu vou trazer aqui eu vou compartilhar aqui uma tela, onde eu trago um diagrama, que eu acho que ele é bem... deixa eu ver aqui, não sei se vocês estão enxergando, né? Mas que eu acho que ele ajuda a gente a entender um pouco o que está faltando, né, para a gente avançar enquanto política. Ela não aparece ainda. Não aparece? Não. Você vai comer meu tempo. Não, fica tranquila. Peraí. Parece que está compartilhando, que vai iniciar. Eu vou falando enquanto isso, então, para nós não se atrasar. É um diagrama que ele fala, que ele mostra o caminho que a gente percorre, assim, entre as ideias. Vamos ver se ele vai agora. O caminho que se percorre, assim, entre a ideia e a materialidade, né? Entre o direito e essa materialidade, né? Então, a assistência técnica, a lei de assistência técnica, ela vem lá no direito à cidade, do direito à moradia, ela virou uma norma em 2008, uma norma que garante uma assistência técnica pública e gratuita, mas quando ela avança no caminho das políticas públicas, dos programas, projetos, da sua execução, ela falha, né? A gente vê ali inúmeros esforços relatados aqui, de que sempre que o tempo é muito curto, que se tem que fazer uma opção entre agir e entre regulamentar, né? Então, eu não sei se vocês chegaram a ver o diagrama, mas eu não vou me deter muito nele, né? Mas é importante a gente entender que existe um percurso, né? Que existe um caminho a ser seguido entre a materialidade desse direito garantido e ele lá na vida da Dona Maria, né? Então, não tem como pensar essas ações de assistência técnica sem entender que, na perspectiva de uma política pública, eu preciso ter recursos, não só os recursos financeiros, como também foi trazido aqui, né? Mas entender os limites institucionais e pensar nos recursos humanos. Quem é que vai estar operacionalizando isso, né? Na perspectiva de uma política pública, a gente não pode tirar da conta dessa materialidade, né, o papel dos arquitetos e urbanistas nas estruturas do Poder Executivo, né, que estão voltadas ao desenvolvimento e aplicação das políticas públicas, né. O arquiteto, no Poder Executivo, ele não deve ser somente para desenvolver projetos institucionais e para aprovar licenças, né, o arquiteto ele tem um compromisso que vai muito além disso, né, ele tem um compromisso com a sociedade, e eu sempre trago isso, né, que é o de promover a justiça nos territórios, nas cidades, né? E isso está lá no nosso código de ética. Então, é muito importante os atores sociais e políticos terem isso em mente, né? Porque isso requer uma compreensão e uma avaliação e uma reestruturação interna das instituições públicas que são responsáveis pela execução das políticas públicas, né? A gente vê uma falta desses profissionais nesses espaços institucionais, principalmente naqueles espaços que são direcionados ao atendimento das populações mais vulnerabilizadas.
eu trouxe uma reflexão aqui, uns pensamentos assim, para a gente ajudar no debate, né, que eu vou deixar aqui como contribuição. Né? Então, vamos pensar que para atender as demandas de saúde pública, né, e a saúde ele é um direito social, as populações vulnerabilizadas, elas acessam o SUS, que dispõe de médicos, de enfermeiros, de psicólogos, de dentistas, fisioterapeutas, enfim, todo um sistema preparado e estruturado, né, para atender uma demanda de saúde pública, né? Se a gente for olhar para a defesa dos direitos, né, as populações vulnerabilizadas, elas podem buscar uma assessoria jurídica, que também é um direito social, né, na defensoria pública, né. Lá vai ter advogado público para atuar nas suas causas, né, na defesa dos seus direitos, né, que vai estar instruindo, que vai estar apoiando essas populações, essas famílias, na garantia dos seus direitos. A moradia, ela é um direito social, assim como os outros dois, né. E ela é uma variável super potente, assim, para a promoção da saúde da família e também da saúde da coletividade, né? A gente está falando aqui no conceito de moradia digna, que vai muito além da unidade habitacional, né? Envolve muitas outras, a rede de infraestrutura, enfim, que são coisas que tem que estar no escopo, né, da política, né? Nesse sentido, eu acho que a gente pode dizer que a gente está falando aqui também de saúde preventiva, né? Acesso a uma rede de esgotamento sanitário adequada, água tratada, a gente falou aqui bastante de banheiro, né? Como é que a gente vai falar de saúde sem falar no acesso à água, sem falar saneamento básico, né? Então, essas coisas elas estão muito conectadas, né? No entanto, né, os profissionais de arquitetura e urbanismo que querem atuar com isso, que atuam com isso, eles precisam atuar por fora das políticas públicas, né? Então, o que a gente tem visto ultimamente, a pesquisa do TAB, ele traz bastante isso, é que muitos arranjos são formados por arquitetos urbanistas para trabalhar e atuar com assistência técnica. A gente fala arranjos, a gente está falando de vários tipos de sociedade, muitos deles não formalizados, né? Cooperativas, associações, coletivos, trabalhos individualizados, trabalhos em dupla, trabalhos em grupo, sociedades, né? Mas a grande maioria deles não tem uma formalização, né? Então, o que a gente vê são os profissionais de urbanismo que querem lá cumprir com o seu compromisso ético do Código de Ética, trabalhando por fora das políticas públicas, precarizando o seu trabalho, na grande maioria dos casos, auto-precarizando seus trabalhos, né? Devido à falta de recursos, né, públicos e de estrutura para o desenvolvimento do trabalho. Então, eu acho que o que eu consegui assim, construir de conexão, né, entre o projeto TABA e a assistência técnica é o que eu trouxe aqui para compartilhar com vocês, trazendo um pouco dessas reflexões, né? As políticas públicas, elas precisam de pessoas para executá-las, e é bem importante a gente entender como é que essas relações de atendimento às demandas sociais funcionam em outras políticas públicas. Desculpa aí se eu me passei no tempo, peço desconto do meu slide que não apareceu ali, dos 3 minutos. Muito obrigada. Carla, obrigado. Acho que foi uma fala também iluminadora, né? Acho que foi excelente ela acontecer no final, tratando aí das condições materiais, da materialidade necessária para que a assistência técnica aconteça e colocando, acho que um foco muito importante no profissional, né? Seja arquiteto, seja engenheiro, que vai dar conta de prestar essa assistência técnica. Eu acho que isso vai ser um ponto bastante rico aqui no nosso debate, né? A dinâmica agora é que nós vamos ser divididos em salas, né? E a ideia é que a gente faça um rápido debate nessas salas, né? Um debate aí de até uns 20 minutos. A ideia é que todos tenham oportunidade de falar de se manifestar nesses grupos. Cada grupo vai escolher um relator que, ao final, vai fazer para a gente aqui um apontamento, né, das questões a serem encaminhadas para a reunião da Conferência Popular, eventuais propostas, vai relatar os principais aspectos discutidos e as principais conclusões que cada grupo chegou. Nós estamos propondo 2 questões aí de questões para inspirar e iniciar o debate, né? A primeira, o que é necessário para que os municípios implementem a ATIS, Assistência Técnica para a Habitação de Interesse Social, nos seus territórios,
E uma segunda questão é como a ATIS pode ajudar a produzir moradias adequadas, acessíveis para a população de baixa renda e melhorar dessa forma a qualidade de vida nas cidades, né? E é isso, Leonora, você já vai Isso, jogar todo mundo bacana. nas salas, São é duas isso? questões. Vamos trabalhar, gente, com 20 minutos. Eu vou lançar vocês aleatoriamente em 5 salas, tá? Vai dar uns 5 ou 6 por sala. Aí a gente pede para fazer esse pequeno debate sobre as duas questões. Vou botar aqui no chat novamente, vou mandar para vocês. E a gente retorna, são 9h05. 9h25 já vai estar todo mundo de volta e a gente faz aí um breve relato de 2, 3 minutos, um por grupo, né? Só para a gente poder fazer o fechamento de forma tranquila e poder enriquecer aí o nosso relatório, né? Essa militância eu tenho certeza que vai ser bastante objetiva. Então, vamos lá, eu vou colocar no chat novamente. Colocar a segunda pergunta, pelo menos, aí no chat para a gente, por favor. Eu vou pegar aqui, só um minutinho aqui que eu escrevi e deixa eu só colocar aqui novamente, gente, rapidinho. A gente colocou aqui no chat. Deixa eu só pegar aqui. Enquanto isso, aqui, ó, o que é necessário para que os municípios implementem a ATIS em seus territórios? E a segunda pergunta, como a ATIS pode ajudar a produzir moradias adequadas? Eu vou colocar aqui novamente. Tá? Vou colocar aqui, então, para a gente poder trabalhar. Deixa eu só colocar aqui, ver aqui o nosso... Deixa eu ver aqui por que não está indo. Pronto, já foi novamente. Então, o que é necessário para que os municípios implementem a ATIS e como a ATIS pode ajudar a produzir moradias adequadas e melhorar a vida nas cidades. Eu vou dividir aqui nos grupos, então... Vamos breakout rooms e vai ser automático, vão ser 5 grupos e a gente volta às 9h25. Precisa aceitar o convite que aparece aí, pessoal.
Por enquanto, voltamos só nós 4, é isso? Ah, tá voltando os outros aí. Estão acho voltando. que está voltando aí, os grupos estão... A gente ficou preocupado com o tempo. Vamos retornando aí. Todo mundo foi cortado no meio, que nem a gente aqui. Sim. Estamos de volta. Foi ótimo, foi ótimo. É uma experiência boa Maravilhoso. essa, né? Da gente poder falar. Dava para ficar mais meia hora ali falando. Muito legal, conhecer pessoas maravilhosas. É ótimo, olho no olho. Gente, eu estou vendo aqui, acho que sala 1, sala 2, sala 3, sala 4, sala 5. Vamos começar, então. Sala 1, o grupo aí da Dani, a Denete, Flávia Alipe, o Isis e Jennifer. Gente, a nossa sala é 1, é? Meu Deus! Nós temos um coordenador ótimo. Ó, gente, temos aí, são 9h30, se a gente colocar, são 5 grupos, né? 3 minutinhos aí para cada, em 15 minutos a gente fecha os 5 grupos, acho que dá para fazer um fechamento legal aí da atividade, pode ser? 3 minutos para cada, um relator por grupo. Gente, então ficou Vou comigo. controlar o tempo. Grupo 1. Tá, Flávio, eu não sei se eu não consegui restituir a câmera aqui, mas vamos lá. Então, nosso grupo, gente, eu fiz as anotações e acabei ficando como relator. Não gostaria, mas vamos lá. Então, a Dânia trouxe a questão, destacou a experiência de Juiz de Fora, né? E aonde, na fala de todos, veio a questão do escritório público, né? De assistência técnica, algo desdobrando aí também a questão do multidisciplinar, né? A divulgação também de pesquisa e divulgação de experiências como algo sistemático. A fiscalização foi um assunto também trazido pela Dânia e a partir de uma fala do Bennett, colega de Recife, né? Bennett fez falas da proximidade com o movimento, com a organização, o movimento organizado e também atuando, inclusive controlando, né, a distribuição de imóveis, a evitar o repasse, enfim. E aqui é onde a assistência técnica deveria também atuar de maneira organizada aos movimentos, né? Uma fala profunda sobre a questão da compra de moradia, inclusive, né? Então, inclusive a má versação aqui de projetos de habitação. A Jennifer, estudante de arquitetura, né, trouxe a questão da extensão, né? Então, das universidades articuladas na prestação de serviços de assistência técnica. A Dânia também reforçou isso. E o atuar pela borda, né? Uma fala, eu acho que é importante da Jennifer, é a questão da burocracia, né? A dificuldade, porque às vezes vai fazer informal, é mais rápido e mais fácil, né? Mas a assistência técnica tem um certo compromisso também com a questão legal, né? Então, fechando aqui a atuação dos escritórios modelos. A Isis, de Natal, também trouxe a questão da fiscalização em torno de transferência, né? Aqui tem o papel dos movimentos, né? As falas do Bennett e da Isis muito nesse sentido. Bom, fechando, gente, acho que uma ideia que se repetiu, e aí também de certa forma que eu trago, né? É ter a referência física. Como talvez você ter o postinho de saúde, você precisa ter essas referências territoriais para atuação, né? Logicamente, precisa estar atuado dentro de uma estrutura política, né? Não pode ser algo solto. Precisa ter recurso, precisa ter pessoal, precisa articular o público e o privado na atuação, né? E aí, dentre todas as falas, Juiz de Fora ficou destacado aqui como um, como um bom exemplo para o momento. Era isso, gente.
Perfeito, Flávio, muito bom. Obrigada por ficar no tempo. Vamos passar aí para o grupo 2, então. Grupo 2, foi Flávio Tavares, Kelly Ocama, Lúcia Andréia, Patrick Carvalho e Sandra Cocudai. Bom, eles me escolheram como relator, não tive escolha, mas vamos lá. O que a gente conversou foi o seguinte: a TIS precisa ser uma demanda social efetiva, né? Eu acho que para que os municípios possam atuar, é importante que não só os movimentos organizados, que muitas vezes nem os próprios movimentos lutam pela TIS, mas a sociedade como um todo, ela precisa compreender o conceito e precisa exigir isso como direito, como política pública. E nesse sentido, entendendo a TIS para além da assistência técnica de produção de habitação de interesse social, né? Por exemplo, podendo e devendo expandir para a produção de equipamentos comunitários, ou citando lá os 3 eixos que o Flávio exemplificou de Conde: ação urbanística, ação na regularização fundiária, ação na melhoria habitacional. Outro aspecto, para que ocorra a TIS, é fundamental que, então, para que campanhas nacionais ocorram, que o governo federal assuma efetivamente um papel de fomentador, divulgador e financiador dessas políticas de ATIS, né? E levar esse conhecimento não só para os municípios, que muitas vezes não sabem o que não conhecem a lei, né? Então, acho que a gente destacou que é importante que isso ocorra, que os municípios compreendam, que os municípios conheçam, e, nesse sentido, os conselhos de arquitetura, sindicatos, e, lógico, os governos, tanto o governo federal quanto estadual, possam fomentar isso. É fundamental a qualificação dos arquitetos para trabalhar tanto com a TIS como com políticas de intervenção em favelas, assentamentos informais, né? Foi lembrado aqui, muitas vezes os arquitetos eles se formam e passam quase que uma vida sem ter esse tipo de experiência e não são efetivamente preparados para atuar com isso. Então, é importante que isso ocorra, né? E também uma ideia de que sejam envolvidos outros profissionais, né? Entendendo o ATIS como uma atividade interdisciplinar, né? De assistência social, geógrafos, biólogos, enfim. É uma atividade que, para ela ocorrer, é necessário que ela envolva outros profissionais, e para que ela mobilize também a sociedade, que outros profissionais sejam envolvidos, utilizando, inclusive, os conselhos e sindicatos dessas outras categorias profissionais. Eu acho que é isso, em linhas gerais. Esqueci de alguma coisa, aí o pessoal que estava comigo, alguma coisa importante? Maravilha, obrigada, Patrick, muito bom. Cláudia Pires já está chamando para uma oficina aí dos municípios, né? A TIS em 5.570 municípios, sábado de manhã, 9 horas. Vamos passar aí para o grupo 3, que foi Leonora, Gilson Bercox, Nivaldo e Viviane Souza. Gilson é o relator. Com a palavra, Gilson, de Londrina, Paraná. Oi, obrigado. Boa noite a todas e todos. Bom, eu não anotei, né, porque eu não tinha pensado em ser o relator, mas vamos lá. A gente discutiu basicamente o seguinte: em relação à primeira questão, né, o que é necessário para os municípios implementarem o ATIS nos seus territórios. Bom, é óbvio que é necessário que seja feito um projeto de lei apresentado à Câmara, né? E esse projeto de lei, eu acho que o Patrick já colocou aí, a gente concorda, né, que ele tem que estar vinculado com um movimento, uma demanda real, né? Ele tem que corresponder àquilo que tem de necessidade na cidade, né? Principalmente por aqueles que, de alguma forma, vão ser os favorecidos, né, pelo ATIS, né? E tem um terceiro elemento aí, então aí tem 2 elementos, e tem um terceiro elemento que é super importante, que a gente não pode esquecer nunca,
é que tem que ser previsto o orçamento para isso se viabilizar, né? Precisa grana, precisa botar grana nesse negócio, né? Então, a lei de ATIS, se não tiver orçamento para habitação social em Londrina, nos municípios, tem que ser criado um fundo, e na lei de ATIS tem que ser dito que esse fundo, parte dele, pelo menos, deve ser destinado para o financiamento da assessoria técnica, e tem que ser discriminado a forma de fazer isso, né? Então, são 3 questões aí fundamentais para que isso ocorra. E a segunda questão, né, como a ATIS pode ajudar a produzir moradias adequadas e melhorar a vida nas cidades. Bom, com o trabalho técnico colocado aí, né, na produção, nos projetos, e o acompanhamento técnico das casas, né, na produção dessas moradias, óbvio que vai elevar a qualidade de vida das pessoas, porque a qualidade de vida da moradia, a condição da moradia, melhor dizendo, está diretamente relacionada às condições de saúde das pessoas. Uma habitação insalubre gera, obviamente, doenças que acabam sobrecarregando o sistema de saúde, ou, quando muito, ao longo da vida, acaba levando a uma diminuição na expectativa de vida das pessoas, né? Não é à toa que a população de menor renda é a população que tem uma expectativa menor, né? As condições de moradia, de abrigo delas, é um dos elementos que acabam influenciando nisso, né? E a gente tem que lembrar que a moradia ela tem que estar junto com a questão do saneamento ambiental, né? Que é um outro elemento fundamental para que se eleve a qualidade de vida das pessoas na cidade. Então, essas questões trabalhadas, tanto do ponto de vista técnico como do ponto de vista social, acabam gerando essa melhoria na qualidade de vida das pessoas, com certeza. Se alguém quiser complementar aí do grupo, estejam à vontade, né? Obrigado. Muito bom, Gilson. Nós vamos abrir no final também para essas complementações, né? Acho que tem experiências variadas aí, deixar que alguém também possa estar complementando. O grupo 4 foi a Andréia, a Cláudia Pires, a Denise Marques, Luciene e Luzineide Ramos. Vamos passar ao grupo 4? Boa noite, então. Obrigada pelo convite de participar. A gente não tirou o relator, mas eu acabei fazendo as anotações, então acredito que vai ser eu que vou falar o que a gente conversou. Na verdade, a gente conversou tanto que estava esquecendo de anotar. Então, o que a gente debateu, né? A importância de levar a ATIS para dentro das universidades, né? Para que também haja cadeiras no curso de arquitetura e urbanismo sobre a ATIS, né? Que hoje não há, então é necessário que isso aconteça. Propor que a ATIS esteja contemplado nos planos de governo que estão agora, né, sendo elaborados, então, que possa sair uma carta da FNA, dos sindicatos, enfim, orientando, né, os candidatos, os governos, tanto de estado quanto nacional, para que no seu plano de governo contemple a ATIS. Então, quem tem nessas as relações, eu acho que caberia propor para todos, enfim, para que isso esteja, vamos ver quem vai pôr, né, qual é o plano de governo que vai contemplar a ATIS. Também que a ATIS esteja dentro dos postos de saúde e que se utilize recursos da saúde, né? Que a saúde tem recurso próprio, então que um percentual ali seja para identificação desta demanda, mesmo que não tenha ainda recurso para executar essa demanda e esses projetos, mas que se tiver já esse início de identificação, tu já tem uma linha, né, de depois buscar programas para implementar o que foi identificado. Aí também a Cláudia da Bahia colocou 3 sugestões, que eu só consegui anotar 2, que seria a carreira de Estado, né? A política pública como a política de habitação de interesse social, né? Que isso também seja uma carreira de Estado. E também vincular a ATIS na regularização fundiária, né? Nos processos de regularização fundiária que estão acontecendo, que possa estar a ATIS contemplada. Então, tem várias
situações de leis para serem complementadas, mas se a gente já tiver esse debate bem à frente, eu acredito que é possível. Então, foi isso que a gente debateu, assim, bem no objetivo, que eu também não controlei o tempo. Então, depois as meninas podem complementar também. Muito bom. Andréa, foi isso mesmo, só uma observação. Cláudia de Minas, eu é que sou da Bahia. Ai, desculpa. Isso aí, muito bom. Parabéns aí, pessoal. Vamos ao último grupo e a gente abre aí para uma última rodada aí de complementações. O quinto grupo foi o Abel, do Distrito Federal, Ana Paula Luz, Carla Moroso, Moema Rolim e Vânia Búrigo. Boa noite. A gente também não definiu um relator, mas como eu fui anotando aqui, eu vou falar, quem quiser complementa depois. Bom, a gente começou a fala com a Vânia, ela trouxe um debate interessante com exemplos assim, da dificuldade quando os conselhos, né, de habitação são pouco articulados, né? A gente vê muitos casos de insucesso também, né? Quando não tem um controle dos gastos do fundo, esses gastos acabam indo para outras demandas e os conselheiros não têm essa articulação definida. Então, isso me fez pensar muito na precariedade, às vezes, da ausência de controle social e da falta de transparência de muitos municípios. Então, fortalecer essas instâncias é muito importante, né? Eu até falo muito sobre isso, porque a gente também atua no conselho quanto poder público. Então, a gente inclusive, incentiva que as pessoas provoquem a gente, né? Porque, às vezes, a gente tem o interesse ali do técnico, mas tem todo um interesse político por trás. Então, quanto mais a sociedade civil provocar e cobrar, mais a gente consegue evoluir nas políticas públicas também. Então, isso é muito importante, ter o lado da sociedade civil incentivando e brigando para que as coisas aconteçam, né? A Moema Rolim, ela traz um pouco dessa questão, né, da necessidade da incidência política no âmbito federal, né, porque a gente fica todo mundo patinando com essa possibilidade de captação de recurso, e quando a gente não tem recurso garantido, vem recurso muito picado, a gente não consegue ganhar escala. Então, isso, né, essa discussão que eu estou falando das instâncias de controle social, isso tem que ir em todas as esferas, né, está em todas as esferas. Uma pauta também importante que ela levantou com relação ao déficit habitacional, né? Acho que foi até o Patrick que levantou a bola são 25 milhões de domicílios com déficit por inadequação, mas a gente também não consegue aprofundar no que significa essa inadequação, né? Os dados ainda são muito precários também, então acho que cabe aos municípios também tentar avançar no detalhamento desse déficit, o que é isso, né? O que representa isso. E aí a Carla também, a Carla Moroso, fala um pouco sobre essa questão também, que a gente tem que ter um olhar mais direcionado para essas inadequações. Isso me faz pensar um pouco da gente tentar direcionar intersetorialmente as questões, né? Assim, a política habitacional, mas, por exemplo, com as agentes as ACS, né, os agentes comunitários de saúde, que estão diretamente no território, que eles visitam as famílias, eles têm muitas informações para poder casar com os dados da habitação, os CRAS, os CREAS, né, a política de assistência social também. Então, se a gente consegue articular as secretarias, a gente também consegue informações mais qualificadas. Também ter essa sinergia, né, entre o poder público, às vezes o próprio Ministério Público, defensorias públicas, né, se a gente conseguir caminhar junto, a gente consegue desenvolver políticas muito mais interessantes. Por fim, o Abel, ele traz essa ideia do fortalecimento, né, dos arquitetos. O Abel falou super rapidinho, está faltando 30 segundos para acabar a sala, mas me remeter um pouco também da questão, né, do SUS da habitação, né, da mesma forma que a gente tem políticas de incentivo para médicos de família, né, então a gente também fortalecer uma política no âmbito federal de trazer isso para a arquitetura também, de arquitetos focados nessa demanda habitacional. Eu acho que foi mais ou menos por aí.
a partir disso a gente conseguiu mais ou menos responder as duas perguntas. Mas se alguém quiser complementar, fica à vontade. Muito bom, obrigada, Ana Paula. Vamos fazer uma última, né, repescagem aí, se alguém quiser fazer algum comentário, temos mais 10 minutinhos de atividade, né? E foram 5 grupos, acho que é bem rico, né? Acho que dá uma demonstração bem, né, fidedigna aí da diversidade que nós temos aqui hoje, nessa noite, nessa oportunidade. Eu queria fazer um adendo que eu acho que foi importante, que no grupo 3, a Viviane Souza, da CMP de Goiás, ela colocou a necessidade de se ter também mais recursos para o acompanhamento do trabalho social, né, que é um trabalho extremamente importante, tanto na identificação, né, da demanda, na seleção, né, no processo de preparação da regularização e das melhorias habitacionais, quanto no pós-ocupação e no pós-tratamento dessas áreas, né? Então, é importante, a gente tem o Sistema Único de Assistência Social, temos, né, além dos recursos da saúde, aliás, eu já tive uma informação que eu achei extremamente importante, aí acho que é legal a gente aprofundar. Os deputados têm uma cota mínima de recursos para a área da saúde, e o CAL-BR nos atentou que as emendas parlamentares para assistência técnica podem tramitar via Ministério do Desenvolvimento Regional e via FUNASA, né, que contempla recursos para melhorias habitacionais. Então, tanto sanitárias, né, a construção de sanitários, por exemplo, pode ser via FUNASA, melhorias habitacionais pode ser via FUNASA, e que há uma cota mínima para destinação de recursos de emendas parlamentares. Acho que é algo a ser trabalhado, né? O CAL vem fazendo essa campanha de que moradia digna é saúde, né? O próprio CAL Rio Grande do Sul, por exemplo, iniciou um trabalho que hoje já está em boa parte do Brasil, que é Nenhuma Casa Sem Banheiro, foi um trabalho iniciado aí na pandemia. Então, acho que são questões que a gente vai avançando, vai ganhando espaço, né? Precisamos recuperar nosso espaço político, né? Para poder reivindicar essas questões que são nossa militância aí de uma vida inteira, né? Movimento popular, pessoal, né, do poder público, mas também o pessoal ligado aí às assessorias técnicas, né, ligado ao mercado popular de habitação. Isso está vivo, está pulsante e tem que estar colocado. Vou deixar aberto aí para quem mais quiser falar. Eu tinha sugerido que o Flávio Tavares, porque várias pessoas perguntaram sobre o livro, acho que ele podia mostrar e dizer como é que faz para adquirir. Enfim, é um livro que teve patrocínio, inclusive, da FNA, dentre outros, né? FNA e AB, CAL, vários apoios aí na publicação, Flávio. Vamos precisar de uma tiragem maior aí. Está aí o Agir Local. Estão vendo aí a tela? Assim não vale, Flávio. Você tem que mandar o livro para a gente, não só a foto. Não, então, só para mostrar, eu acho que é importante mesmo a gente passar só. Já fiquei curioso, deveria enviar o livro, viu? A foto fica curioso. E explicar para vocês justamente isso, que a gente está distribuindo, enfim, tem toda uma estratégia aí, e a gente, obviamente, está priorizando a distribuição gratuita aqui para lideranças comunitárias, sociais, aqui no município de Conde, no estado da Paraíba, mas, enfim, dentro dessa rede de parceiros, a gente está disponibilizando aqui alguns, né? Envia aí para o Recife aí, também, viu? Né? Esse aqui são alguns, com certeza. E aí, para ser bem rápido mesmo, eu passei aqui sobre esses temas todos eles envolvem de alguma maneira a ATES, né? Mas tem um capítulo específico mais dedicado aqui que a gente fala sobre o EPA, né? Que é da assistência técnica. E é uma publicação que, enfim, foi, por um coletivo que a gente está, enfim,
montou aqui meio que para o edital, mas tem o patrocínio tanto da FNA quanto do CalPB, o apoio da União por Moradia Popular, o BR Cidades, o IAB, enfim, todos parceiros na construção também, na viabilização dessa política também, né? O livro conta um pouco disso, dessa experiência. Então, quem quiser adquirir, tem aqui no Tree, mas está nas redes sociais, no Instagram do Território Conde e Instituto Território, tem um link lá direto para compra. Vamos colocar aqui no chat aqui o link tr.ee/agir local. Isso. Muito bom. Parabéns aí, Flávio, pelo trabalho. Obrigada por poder estar compartilhando aí conosco esse trabalho coletivo de tantos e que virou uma referência, né, entre tantos outros trabalhos importantes. Eu quero destacar aqui a presença do Poder Público. Andréia, secretária de Habitação da Prefeitura de São Leopoldo, Andréia Camilo, que estava aqui conosco, relatou um dos grupos, relatou o grupo 4, é a secretária de Habitação de São Leopoldo. Temos aqui, né, além da Ana Paula lá de Juiz de Fora, né, o Flávio também, que atua lá em Santa Catarina, né? Temos pessoas importantes aí que são referência na implantação da assistência técnica nos municípios brasileiros, né? Além de representações várias do movimento popular, sindicatos, né? Muito obrigada aí pela presença de todos. Vamos fechar aí nos próximos 5 minutos a nossa atividade. Quem mais quer fazer alguma colocação? Gostaria de agradecer a todos por mais uma oportunidade. Denit aqui do MTST, coordenador, direto do Recife, centro, e da ocupação Maria Firmina. Obrigado a todos. Muito bom, Denete. Obrigada aí pela sua presença. Um abraço aí para o pessoal do MTST de Pernambuco. Ok. Obrigada aí pelas presenças aí, Fundação Beto Rubião, a Sandra aqui presente, a Moema da Habitat para a Humanidade, o pessoal aí do movimento comunitário, a Isis, Nivalda dos Sindicatos Comerciários de Laguna, né? Obrigada, Nivaldo, bacana o projeto que vocês estão trabalhando. E agradecer também aí a presença dos nossos diretores da FNA, a Dani, a Silva, o Danilo, né? A Luzineide lá do SASP, obrigada por estar aqui presente, a Denise da Bahia, né? A gente fica com medo de esquecer as pessoas, o Gilson lá da Universidade de Londrina, a Kelly do Sindicato Mato Grosso do Sul, a Luciene de Itatiba, né? O Abel lá do Distrito Federal, a Jennifer Martins, o Beto Vidigal, a Lúcia Andréia, a Cláudia Pires, querida Cláudia Pires, né? A Vânia Búrigo, lá de Santa Catarina. Pessoal, agradecer demais aí a participação de todos. Estamos nessa cruzada, vamos nos encontrar em outras frentes, Cláudia, né? A gente vamos estar junto aí no sábado de manhã. Tchau, Isis! Oi, queria convidar todo mundo para quinta-feira a gente continuar esse papo. É quinta ou é sábado? A bateria acabou. Ah, é quinta? Quinta-feira a gente tem uma discussão como essa e no sábado a gente tem uma oficina. Ah, Joyce, são 2 atividades. Quinta é que horas, Cláudia? Vamos divulgar. 19 horas. 9 horas. Que vou te ver, doce Cláudia. 19 horas. 19 horas, muito bem. No sábado começa às 9 da manhã. Beleza. Valeu, gente. Vou fazer um último print aqui da nossa tela. Abram as câmeras. Fazendo aqui um último print aqui para a gente poder deixar registrada aqui a presença aí de todos. Vamos lá, 1, 2, 3 e batendo a foto aí, todo mundo junto. Valeu, gente. Muito bom. Muito obrigada a todos, né? Uma boa noite. Valeu a participação aí, a tua. Obrigada, gente. Boa noite. Obrigada, gente. Um forte abraço aí. Muito obrigada para todos. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, boa noite. Até a próxima.